Vamos à palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16 até o versículo 31, será a nossa primeira leitura desta manhã. Diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos para outra parte da Sagrada Escritura, agora em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo de número 37 até o versículo 41. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. O apóstolo Pedro está pregando logo após o derramar do Espírito em Pentecostes, pregando aos judeus em Jerusalém, e prosélitos em Jerusalém. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora vamos para a doutrina da palavra de Deus, Catecismo de Heidelberg, o domingo de número 20 do Catecismo. O texto da nossa pregação são os versículos 16 e 18, do capítulo 14 de João, capítulo 14, 16 e 18, e a doutrina que está sendo exposta no dia do Senhor 20 do Catecismo de Heidelberg, ou domingo 20. Domingo 20 do Catecismo de Heidelberg. Confessamos o seguinte: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, junto com o Pai e o Filho, ele é verdadeiro e eterno Deus. Segundo, que ele foi dado também a mim, e por uma verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele me consola e fica comigo para sempre. Podem deixar seus catecismos, por favor, abertos nesta parte. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós acabamos de ler em João retrata a noite quando Jesus foi traído, parte dessa noite. O nosso Senhor Jesus, ele ceava com os seus discípulos. Nós aprendemos isso em João capítulo 13, versículo 1 e 2. Era um momento de despedida e tristeza, e o Senhor disse, porque o Senhor disse que ele iria para o Pai a fim de preparar lugar nas moradas celestiais para seus amados discípulos. Momentos de despedida trazem tristezas para nós. O amado Mestre estava no partilho. E o Senhor Jesus, ele consolava os seus discípulos. Jesus, ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para estar com os discípulos para sempre. Versículo de número 16, João capítulo 14, versículo de número 16. Jesus, ele diz aos seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Consolador prometido, ele não é recebido e ele não é reconhecido pelo mundo anticristão, ou seja, pelos homens que estão caídos, pelos homens que são descritos por João logo no início do seu evangelho como trevas, pelos homens que são, por natureza, inimigos de Deus. Como apóstolo, ele registra as palavras de Jesus no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Os discípulos, eles já conheciam o Espírito da verdade, que no versículo 26 é chamado de o Espírito Santo. Os discípulos já conheciam esse Consolador. Por quê? Porque Jesus já estava com eles. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, aquele que tinha o Espírito do Senhor sobre ele, como Isaías diz, estava também com eles. Mas, meus amados irmãos, depois da ida de Jesus ao céu,
Os discípulos iriam conhecer esse Consolador de um modo mais íntimo. Como diz no versículo 17: estaria com eles, mas estaria neles. O Consolador prometido era a certeza que os discípulos não seriam desamparados por Jesus. Versículo de número 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Percebam assim, e o capítulo 14 do Evangelho de João é uma mensagem de consolo para os discípulos de Jesus. Estas palavras de Jesus revelam muito também da pessoa e da obra do Espírito Santo. As palavras de Jesus fundamentam a confissão cristã sobre a pessoa do Espírito Santo e sua relação com a igreja de Jesus Cristo. E pela palavra de Jesus Cristo, eu trago a seguinte pregação a todos vocês. Confessamos o Espírito Santo. Essa é a pregação do Senhor nesta manhã para nós. Este é o tema da pregação. Confessamos o Espírito Santo. E nós veremos dois pontos. Primeiro ponto, Ele é Deus. E em segundo ponto, Ele nos foi dado. Confessamos o Espírito Santo. Ele é Deus. O nosso Senhor Jesus, naquela noite triste para os discípulos dele, disse o seguinte aos seus discípulos. Versículo de número 16, novamente: e eu rogarei ao Pai, e notem, e outro consolador, Ele dará a vocês. Outro. Jesus, ele falou de outro consolador. E a palavra outro que você vê nesse texto aí, fala de outro de mesmo gênero. Não outro no sentido de diferente, mas outro no sentido de mesmo gênero. O que significa isso? Se Jesus ele é uma pessoa, o outro consolador ele será uma pessoa também. Se Jesus é Deus, como sabemos que Ele é Deus, então cremos e confessamos que o outro Consolador é Deus também. Uma distinção clara entre as pessoas de Jesus e do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele não tem a natureza humana como Jesus tem. Em verdade, das pessoas da Santíssima Trindade, só o Filho ele encarnou e só o Filho ele tomou a nossa natureza humana, porém sem pecado, como o Evangelho diz. Mas o Espírito Santo ele é Deus, como Jesus ele é Deus, como o Pai ele também é Deus. Ele é Deus. Jesus falou de outro de mesma espécie, outro Consolador. Assim, meus irmãos, percebam nesse primeiro ponto que Jesus ele não falou de uma força, Jesus ele não falou de uma coisa. O Senhor Jesus ele falou de outra pessoa que será enviada para os discípulos. E por isso, quando nós estamos lendo a Escritura, nós lemos na Escritura em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 11 a 12, que o Espírito Santo ele ensina. Nós lemos em Atos, capítulo 13, versículo 2, que o Espírito Santo ele fala. Nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele ora por nós. E em Efésios capítulo 4, versículo 30,
nós aprendemos que o Espírito Santo ele se entristece com os nossos pecados. Conforme, meus amados irmãos, esses textos que eu cito rapidamente para vocês, nós podemos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, pois só uma pessoa ensina, fala, intercede e se entristece. Coisas não fazem isso. Coisas inanimadas, sem alma, sem personalidade. Jesus também ele não falou de uma criatura ou de um semideus, mas quando ele diz: enviarei outro Consolador, Jesus ensinou que o outro Consolador é Deus verdadeiro. Por isso, quando nós estamos já abrindo a Escritura lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, nós vemos que o Espírito é criador também, fazendo parte de toda a criação, da criação de todas as coisas. E quando nós vamos para os Salmos, por exemplo, o Salmo de número 139, versículo 7, vemos que o Espírito Santo ele é onipresente, pois ninguém pode se esconder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, o Espírito ele é onisciente ao ponto de conhecer o que há na mente de Deus. Ninguém conhece a mente do homem senão o Espírito do homem. Ninguém conhece a mente de Deus senão o próprio Espírito de Deus. Então imagine a onisciência do Espírito, ele sabe tudo. E em 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 15, versículo 19, o Espírito ele é descrito como onipotente, pode tudo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele é chamado de eterno, o Espírito. E em Atos capítulo 3, versículo 4, o Espírito ele é chamado de Deus. E quando nós pensamos em nosso batismo e nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Espírito Santo ele é honrado como Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós abrimos a Bíblia, eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1, o apóstolo saudando a igreja cristã que está na diáspora, espalhada pelo mundo, a igreja peregrina. Notem que o Espírito Santo é descrito como Deus que faz parte da obra de nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. O apóstolo do Senhor diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, nas regiões que estavam naquela época. Agora notem versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Cada pessoa da Trindade é mencionada nesse versículo 2. O Pai, ele planeja a salvação, o Filho, ele se sacrifica e ressuscita pelos eleitos, o Espírito, ele aplica a obra da salvação nos eleitos. Conforme esses textos, todos esses que eu citei, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele não é uma criatura, ele não é um semideus, pois só Deus é criador, é o criador. Só Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, é digno de ser reconhecido como Deus
Isso é o que a Escritura diz. A Igreja de Cristo, ela tem confessado essa Escritura, essa doutrina do Espírito ensinada por Jesus, e a Igreja tem feito essa confissão mediante seus credos, mediante o Catecismo de Heidelberg, como nós vemos na pergunta e resposta 53 de nosso Catecismo, domingo 20 do Catecismo. Veja e note, por favor, a primeira parte da nossa resposta 53. O que é que você crê sobre o Espírito Santo? A Igreja reformada, que veio da reforma, confessa junto com a Igreja de todas as épocas, junto com o Pai e o Filho, Ele é verdadeiro e eterno Deus. Estão vendo aí? Junto com o Pai e o Filho, Ele, o Espírito, é verdadeiro e eterno Deus. A confissão da Igreja cristã contraria o diabo e os vários hereges que ele tem levantado para atacar a pessoa e a divindade do Espírito Santo na história da Igreja. Dentre esses hereges citamos Ário, logo no segundo século depois de Jesus Cristo, na época dos pais da Igreja, que foi enfrentado por Atanásio, e nós temos o credo atanasiano como declaração da Igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. E o credo niceno e o credo atanasiano. Posso citar também, em tempos mais recentes, os socinianos do tempo da Reforma, que traziam novamente a mesma heresia de Ário para atacar a igreja que surgia na época da Reforma, Socino. E também nos dias mais contemporâneos, os testemunhos de Jeová, aqueles que vendem livros na porta de sua casa, que estão na rua, com aquelas estantezinhas para que você passe e ele passe e entregue a você aquela revista chamada Sentinela, os Testemunhos de Jeová. Eles estão reproduzindo heresias que a igreja já enfrentou no passado. Mas o que nós lemos no Evangelho é que o Espírito Santo é Deus verdadeiro. E essa confissão, meus amados irmãos, também é um alerta para os pentecostalistas que, apesar de não negarem a divindade do Espírito Santo, os pentecostalistas eles querem manipular o Espírito como se o Espírito fosse um poder, como se o Espírito fosse uma criatura. Talvez você tenha ouvido falar e até sido convidada para participar de uma noite de poder, para participar de uma reunião de milagres, onde muitas maravilhas do Espírito Santo acontecerão. Isso é comum, esse tipo de convite, seja por meio da televisão, seja por meio de um amigo da escola, seja por meio do seu amigo de trabalho. Venha para a minha igreja, hoje nós teremos uma reunião de poder, você receberá os dons do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, o que é isso? Será que alguém tem o Espírito Santo sob seu controle e tem como agendar dia e hora para que o Espírito Santo ele opere maravilhas e faça milagres acontecer? Onde nós aprendemos isso na palavra de Deus, na Escritura? Se você nota na Escritura o Pentecostes, o derramar poderoso do Espírito Santo ali naquele dia, ele não foi programado pelos discípulos.
milagres, eles não aconteciam conforme a vontade dos apóstolos. Eles pregavam, e quando Deus queria operar milagres, operava milagres. Mas havia situações, por exemplo, que evangelistas estavam sendo deixados por Paulo quase morto, porque estava enfermo. Os milagres, eles não aconteciam conforme a vontade dos apóstolos. Portanto, isso é um claro alerta para os pentecostalistas. Não adianta falarem do Espírito Santo como Deus e não tratarem o Espírito Santo como Deus. O Espírito do Senhor, ele não pode ser manipulado por nenhum homem, pois é soberano Deus. Por isso, é blasfêmia contra Deus marcar datas, marcar reuniões, marcar e dar certas fórmulas para que o Espírito Santo seja derramado ou dê os seus dons a quem eu quero que ele dê seus dons. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Porque o Espírito, ele não pode ser mandado por homens. Segundo Jesus, o Espírito é Deus, eterno, todo-poderoso. É Deus prometido à igreja. É o outro consolador que seria dado à igreja de Cristo por Jesus. E isto nos leva ao segundo ponto de nossa pregação. Confessamos o Espírito Santo. Ele nos foi dado. O nosso Salvador disse aos discípulos dele, versículo 16: e eu só rogarei ao Pai, ou solicitarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu chamo a atenção para duas coisas aqui. Primeira coisa, apesar do Espírito Santo ele proceder do Pai e do Filho, como nós confessamos no credo niceno e no credo atanasiano, o Espírito ele procede do Pai e do Filho, e confessamos isso com base em João, capítulo de número 15, versículo de número 26, quando Jesus, ele nessa palavra da noite da ceia, da última ceia, ele diz o seguinte, capítulo 15, versículo 26, ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o Espírito, ele procede do Pai e do Filho. Apesar do Espírito proceder do Pai e do Filho, Jesus é o responsável pela doação do Espírito Santo para nós. O texto diz que ele rogará ao Pai o Espírito. E nós aprendemos quando lemos o resto do capítulo e também quando nós lemos o Evangelho, que foi Jesus que recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele no sermão do dia de Pentecostes, o primeiro sermão após o Pentecostes, ele explicou que Jesus ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Veja, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 32.
o apóstolo do Senhor, ele diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E no versículo 33 ele diz: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então a promessa do Espírito é algo que pertence a Jesus, segundo o Evangelho. Foi Jesus que enviaria o Espírito da parte do Pai. Jesus, ele tinha o poder para batizar com o Espírito Santo quem nele cresce com verdadeira fé. João Batista, ele declarou isso: eu batizo vocês com água e em água, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. E foi Jesus, como nós aprendemos em Atos, que derramou o Espírito no dia de Pentecoste, batizando a igreja com o Espírito Santo. Portanto, a igreja, cada crente individualmente, mas o corpo de Cristo místico, mais especificamente falando, cada crente individualmente, é templo do Espírito Santo, porque o Pai atendeu a solicitação do Filho, doando o Espírito Santo a nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Jesus diz que o Pai dará o outro Consolador. E Ele dará o outro Consolador. O verbo dar, aqui, ele ressalta a graça de Deus. O Espírito é um dom de Deus. Isto é, um presente que não merecemos receber de Deus. Bote isso na sua cabeça. Quando a Bíblia ela fala sobre dom, quando a Bíblia ela fala de graça, ela não fala somente de um presente. Ela está falando de um presente que eu e você não merecemos receber. Não merecemos. O Pai lhe daria o Espírito, porque o Filho rogará, porque o Filho solicitará, e não porque os discípulos mereceriam receber o Espírito Santo. Jesus ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Talvez você ache que tem que fazer alguma coisa para merecer o Espírito Santo e os dons dele. Não pense assim. Não merecemos o Espírito Santo. Já parou para pensar quem é você, quem você mesmo? Em nós mesmos somos pecadores, miseráveis e impuros. Se temos o Espírito Santo é somente por causa da graça de Deus. Se temos o Espírito Santo é somente por causa de tudo o que Jesus ele fez em nosso favor durante sua vida de santidade e de obediência nesta terra. Se temos o Espírito Santo é porque, por causa de tudo o que Jesus ele fez na cruz, se fazendo maldito em nosso lugar. Se temos o Espírito Santo é porque, e é por causa de quê? Por causa de tudo o que Jesus fez na ressurreição dele e o que ele fez na ascensão dele em nosso favor.
Você e eu não merecemos o Espírito Santo. Talvez alguém se ache merecedor do Espírito Santo, pois confunde meios de graça com meios de merecimento. Nós sabemos que existem meios de graça, meios pelos quais Deus ele concede o Espírito e os dons dele para a igreja. Esses meios chamamos de meio de graça. Por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Lucas, lá no capítulo de número 11, Lucas, capítulo de número 11, no versículo de número 9, uma passagem muito conhecida. O Senhor Jesus ele disse a nós: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E aí ele entra com um tipo de parábola, e lá no versículo de número 13, o Senhor ele fecha esse ensino sobre nosso dever de incessantemente estar orando. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Talvez alguém possa olhar esse meio de graça, oração, e ficar dizendo isso é meio de merecimento. Também nós, quando abrimos a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo instruindo a igreja sobre os dons, os melhores dons, os excelentes dons do Espírito, e tirando dentro da igreja a confusão que alguns espirituais estavam querendo fazer o culto ser uma confusão, ele regulando a igreja quanto a isso, ele dá a seguinte ordem aos crentes: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então vejam, Jesus ele nos ensinou em Lucas 11, 9 a 13, Jesus ele nos ensinou a orar incessantemente pelo Espírito e os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo ele exortou os crentes em Corinto a buscarem os melhores dons. Mas será quando nós oramos, estamos nos fazendo merecedores do Espírito? Ou quando nós estamos buscando os meios pelos quais Deus nos dá os melhores dons, estamos nos tornando merecedores do Espírito? Lembre-se, meus amados irmãos, graça é um presente que não merecemos receber de Deus. Lembre-se, graça é graça e não é mérito, não é merecimento. Os mandamentos de Jesus e de Paulo falam dos meios de graça estabelecidos por Deus para nos doar graciosamente os dons celestiais e para buscarmos os dons que mais edificarão a igreja. Paulo e o Senhor só estão falando isso. Meios de graça não são meios de merecimento. Se eu me interesso e se eu busco os dons do Espírito pela oração incessante, eu uso os meios para receber e não uso meios para merecer. Não uso meios para merecer. O receber o Espírito e os dons dele são doações da soberana e graciosa vontade de Deus somente. Então você deve estar pensando: agora, pastor,
da fé. Fé. Em Atos capítulo 3, capítulo 2, vamos voltar para Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro, Atos 2, 38, o apóstolo Pedro, ele exortou a multidão de judeus e prosélitos que estavam indo ali adorar em Pentecostes e testemunharam o derramar do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele exortou a multidão a se arrependerem e a serem batizados em nome de Jesus. E o versículo de número 38 diz o seguinte, vamos ler novamente, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em resumo, eles estavam dizendo: creia no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus envolve, de fato, confiança que nos leva a confessar arrependimento, confissão de pecados e ser batizado na fé em Jesus. Por isso que só está no singular aqui, em Jesus, ser batizado em Jesus, porque significa estar sendo batizado na fé em Jesus. Verdade. Para os pecadores eles receberem a remissão dos pecados e o Espírito Santo, eles precisam ter verdadeira fé em Jesus. Isso é verdade, ninguém pode negar isso. É pela verdadeira fé em Jesus que recebemos a graça do perdão dos pecados e o Espírito Santo. Mas uma outra parte da verdade que deve ser dita para não confundir as pessoas é que a verdadeira fé não é um meio de graça, mas a fé é um presente que nos é dado por um meio de graça. O que significa isso? Que meio de graça é esse? Que é usado por Deus, o Espírito, para nos dar a fé. Que meio de graça é esse? A pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho de Cristo. Assim diz o Senhor. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. Ali nós temos a declaração clara que a pregação, como meio de graça, é o meio, é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos presentear com a fé salvadora. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fé é dom. Entenda assim que até a verdadeira fé em Cristo é um dom do Espírito e ela não nos torna merecedores do Espírito. Quero lembrar a vocês algumas passagens das Escrituras. Você não consegue, de fato, não é para abrir agora, você pode anotar ou pode acessar pelo Facebook essa pregação para anotar todas as passagens. Eu quero lembrar algumas partes da palavra de Deus para vocês. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 12, versículo 13 e João capítulo 3, versículo 5, nós aprendemos que para um pecador, ele crê e ser declarado filho de Deus, primeiro ele é regenerado. Ou seja, primeiro ele é feito nascido de novo pelo poder do Espírito Santo e não pela vontade do homem. Quando nós abrimos a Filipenses capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele disse que foi concedida aos crentes a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. A graça de crer nele. Então, o crer é uma graça que
nós recebemos do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. A fé ela não tem mérito e não nos torna merecedores do Espírito. A fé é o meio, é um instrumento. É mediante a fé que agarramos a Jesus Cristo, que é oferecido gratuitamente no Evangelho. E quando nós cremos em Jesus com essa verdadeira fé, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados e pedimos dele o perdão, então, meus amados irmãos, quando nós estamos provando essas coisas, temos em nós a evidência, as provas que o Espírito Santo ele já está operando em nós um novo nascimento, já nos tem convencido do pecado, da justiça e do juízo, para assim termos o dom do arrependimento, o dom da fé. Veja que quando Jesus ele falou do ministério do Espírito Santo, uma das ações do Espírito Santo que seria dado é a seguinte. João capítulo de número 16, versículo de número 8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito. Sem a ação do Espírito não há esse convencimento da parte do pecador. E para haver isso, primeiro houve a regeneração. O Espírito ele já tem atuado soberanamente em nós, quando nós chegamos a confessar Jesus como o Senhor de nossas vidas. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10, Romanos 10. O apóstolo do Senhor, no versículo 9, ele diz, Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo número 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, quem nos faz confessar Jesus como Senhor? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz o seguinte, apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele diz, capítulo 12, versículo de número 3, 1 Coríntios 12, 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando você, de coração, estava dizendo Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me aceita. Porque esse é o Jesus da Bíblia, o que aceita pecadores. O Jesus da Bíblia não é o Jesus que hoje em dia fica sendo falado para você. Aceite Jesus. Ora, quem sou eu para aceitar Jesus? Nesse sentido, não existe esse Jesus na Bíblia. Quando eu digo Jesus me aceita, pobre pecador, irmão, naquele momento eu já estou vendo o Espírito operando em mim. Eu só cheguei àquele ponto porque Jesus, pelo Espírito, já me regenerou, pelo Espírito, Ele já me deu total consciência de quem eu sou, miserável pecador. E a obra do Espírito que fez tudo isso para que eu chegasse a dizer a Jesus: Senhor,
Salvador meu, de coração. Senhor Jesus, eu rogarei ao Pai, Ele nos dará outro Consolador. Agora, um detalhe que nós devemos lembrar, diferentemente dos discípulos que viveram antes do dia de Pentecostes, quando cremos em Jesus, então nós não temos que esperar algo conhecido como um batismo com o Espírito Santo, uma segunda bênção. Mas nós já somos, atualmente, quando cremos no Senhor Jesus, nós já somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo quando cremos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Éfeso, lá no capítulo 1, versículo de número 12, versículo de número 13, ele disse o seguinte aos crentes: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, a igreja gentílica, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido. O que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é que vocês foram? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa quando você creu. Veja como isso combina muito bem com aquela primeira pregação em Pentecostes, quando o apóstolo Pedro, ele diz o que os crentes deveriam fazer para serem salvos. Lá em capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo de número 38, na parte desse versículo aqui que diz, as pessoas perguntaram: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que era necessário para que aquelas pessoas recebessem o dom do Espírito Santo? Crer. O que é que o apóstolo Paulo disse que os crentes eles foram selados? Quando creram no Senhor Jesus. Quando creram, receberam o selo. O mesmo apóstolo ele diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos feitos templo do Espírito Santo. O Espírito vive em nós. Quando? Cremos. O batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, foi uma realidade que a igreja dos dias de Pentecostes provou. Foi uma realidade para a igreja dos dias de Pentecostes e fazia parte da agenda da salvação que ainda não havia acontecido, pois Jesus não tinha sido glorificado. João capítulo 16, versículo de número 7. João 16, versículo 7. Jesus ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então veja, eles não tinham provado ainda o batismo com o Espírito Santo. Então esse batismo fazia parte da agenda da salvação daquela época. Tanto que em Atos capítulo 1, versículo 5, o Senhor lembrou aos discípulos para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. E lembrassem da promessa dele, que João os batizou com água, mas não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5.
Não há uma repetição do que aconteceu nos dias de Pentecostes, como não há uma repetição do nascimento de Jesus, nem da sua crucificação, nem da sua ascensão. Hoje nós, você, crente em Jesus Cristo, vive a realidade do batismo do Espírito Santo, e por isso nós podemos dizer que somos selados com o Espírito Santo quando cremos e vemos a evidência desse selo do Espírito Santo, quando estamos vivendo a realidade do Espírito Santo que está nos santificando em Cristo Jesus. Pois no estágio da salvação que nós nos encontramos, o Pai já atendeu o pedido do Filho. Alguém tem dúvida aqui que o Pai, ele está deixando para depois o atendimento daquilo que Jesus orou lá na noite da traição, daquela palavra? Será que Jesus não foi atendido pelo Pai? O Pai, meus irmãos, ele já atendeu o pedido do amado Filho dele, ele já nos doou graciosamente o Espírito Santo já lá em Pentecostes, e nós vivemos essa realidade em nosso dia. Concluindo, o outro Consolador, Deus Espírito Santo, ele nos foi dado graciosamente pelo Pai e pelo Filho. Ele está conosco e está em nós para nos consolar e para nos tornar participantes de Cristo e de todos os dons maravilhosos da salvação que Jesus ele conquistou para nós. O Senhor Jesus ele disse: eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador, a fim, com o objetivo de que esteja para sempre convosco. Em nosso catecismo, no restante da pergunta e resposta 53, nós confessamos o seguinte: veja a segunda parte da resposta 53. Creio sobre o Espírito Santo que, resposta segundo, que ele foi dado também a mim, não só a outros, também a mim, e por uma verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo, de todos os seus benefícios, ele me consola e fica comigo para sempre. Eu pergunto a você: você vive uma vida de corre-corre, pegando um ônibus, pegando um carro, trabalhando de um lado para o outro, mexendo panela, mexendo vassoura, ensinando filho, ensinando filha? Pergunto para você, nesse corre-corre de vida, você tem parado para pensar nessas palavras de Jesus e naquilo que a igreja cristã confessa sobre o Espírito Santo? Talvez você se ache um crente não espiritual, especialmente por aquilo que de pseudo espiritual é imposto para nós pelas seitas neopentecostais ou pentecostalistas do nosso tempo. Por isso, talvez você se ache um crente não espiritual, porque o seu padrão de referência não está sendo a Bíblia, mas um pseudo espiritualismo evangélico. Mas eu pergunto a você: como não ser espiritual se o Espírito Santo foi graciosamente dado a você mediante a fé em Cristo Jesus? Como não ser espiritual assim? Se você está em Cristo, você pode dizer: sou espiritual, pois eu fui espiritualmente feito nova criatura por obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele foi dado a mim também. Como eu não sou espiritual? Vou dizer a você, meu irmão, nada
se você está em Cristo. Pois o Espírito Santo, quando ele nos foi dado, ele aplicou em nós que cremos pela graça de Deus todos os benefícios salvadores de Jesus. Você para pensar no que são esses benefícios salvadores de Jesus? Você para pensar em toda a justiça de Jesus que foi colocada em nossa conta? Você para, eu não estou nem falando do novo nascimento, que de fato é um poder transformador que acontece em nossas vidas, tão forte como a criação do nada, tão forte como a ressurreição dos mortos. O poder que atua no pecador, quando o Espírito Santo, pela pregação, chega nele, é um poder mais poderoso do que uma bomba atômica. A bomba atômica só faz destruir, mas imagine uma bomba atômica ao contrário, que faz criar. Nem falando disso, falando dos dons, da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, da obediência de Cristo, da sabedoria de Cristo. Todas essas coisas foram dadas para você. O céu de fato está sendo aberto às riquezas. É tanto que a Bíblia diz que nós estamos com Cristo sentados nas regiões celestiais com todas as riquezas de sua graça. Como eu posso dizer que eu não sou um crente espiritual se eu estou em Jesus Cristo? Como eu posso me sentir um crente subalterno a certos tipos de espiritualidades que não têm base no Evangelho? Como eu não posso viver uma vida cheia do fruto do Espírito? Cabe, se eu me sinto fraco, eu me sinto não espiritual, cabe a nós nos aperfeiçoarmos, como o apóstolo diz, aperfeiçoai a vossa salvação, ou seja, a santidade do Senhor. Cabe a nós usar os meios de graça que o Espírito tem nos dado. Sendo assim, irei provar a realidade que eu já vivo em Cristo. Sou espiritual. Irei provar das bênçãos da nova vida. Irei desenvolver a salvação que recebi por pura graça de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Por isso que é incoerente qualquer pessoa que diz: eu sou um crente reformado, na minha igreja não tem esse negócio não de dar glória, de viver uma vida ativa. Não, o problema é em você, não é na sua igreja não. Porque nós, pela doutrina que confessamos, por aquilo que somos exortados, somos crentes espirituais de verdade. Outra coisa, talvez você sofra com solidão e medo. É um problema tão sério nos nossos dias. Solidão e medo. Talvez você se sentiu sozinho, até mesmo rodeado por pessoas, sejam parentes, seja até seu cônjuge. Talvez você conheça até certas pessoas que preferem ficar isoladas, escondidas, pessoas até crentes. Mas quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós sabemos que solidão não é algo normal e até pode ser algo ruim, trazendo tristeza, trazendo medo para nós. E nós sabemos, quando lemos a Escritura, que Deus ele não gosta de solidão. Ele é Deus triuno. Nunca esteve só. Pai, Filho e Espírito Santo sempre esteve juntos. Desde a eternidade, nunca houve solidão na pessoa de Deus, na Trindade. E Deus também não quis ficar só. Deus ele criou seres vivos para estar com Ele. Ele criou anjos, Ele criou animais de diversas formas, de diversas espécies. Ele criou o homem. Quando Deus nos criou, Ele também não nos quis deixar sozinhos. Ele fez o melhor presente depois de Jesus, claro que nos dá, que é a nossa esposa. Ele pegou, criou
a mulher, e deu ao homem, e não deixou os casais sós, ou o casal só, e disse: eu vou fazer vocês fecundos para que vocês tenham mais filhos. Então, notem, meus irmãos, que a solidão não é algo natural, não deve ser natural para nós, e por isso ficamos tristes e até temos medo quando nós estamos sozinhos. Deus não gosta de solidão e nem deixa os seus amados sozinhos. As crianças pensem nisso, tá? Deus não gosta de solidão e não deixa os amados dele sozinhos. Vocês são amados por Deus, pela aliança. Vocês são filhos adotivos de Deus. Vejam que Jesus ele disse aos discípulos que pensavam que seriam deixados sozinhos. Em João 14 eles estavam pensando: e agora? O que será de nós? Eles estavam pensando, o coração deles estavam perturbados, eles pensavam que estariam sozinhos. Jesus diz: eu não deixarei vocês órfãos. Versículo 18: não vos deixarei órfãos. Órfãos são pessoas sem amparo de seus pais, daqueles que são seus tutores, aqueles que mais os amam. E quem perdeu seus pais logo cedo, sabe o que é duro viver desamparado, sem proteção e sem a companhia de quem tanto você ama. Sabe isso, mais do que qualquer outro. Mas vejam, os discípulos, eles não ficariam sozinhos, eles não ficariam desamparados. Jesus, ele durante aquele longo tempo de separação física entre ele e os seus amados discípulos, Jesus Cristo, ele já estava preparando: eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito que nunca vai deixar vocês. Jesus estava deixando muito claro: eu não deixarei vocês sozinhos. Assim, meus amados irmãos, não deve haver noites solitárias, tristes e de medo para os discípulos de Jesus. Não. Veja que consolo você tem nas palavras de Jesus. Você que é discípulo de Jesus, veja que palavra de consolo você tem, que confessa Jesus. Jesus não deixou você sozinho ou sozinha. Nunca faltará com você uma pessoa que ama você, que auxilia e que sustenta você. Jesus está com você e em você, pois Ele enviou o Espírito Santo para estar com você e em você e para sempre convosco. Saiba que não há solidão e desamparo onde há o Espírito Santo. Não há. Lembre-se, o Espírito foi chamado de o Consolador. No tempo da Bíblia, o Consolador era um amigo íntimo que auxiliava e que até podia nos servir como um advogado diante de um juiz para testemunhar e para interceder por nós diante da autoridade. Por isso que a Bíblia traduz Consolador como advogado também. O Espírito é esse amigo íntimo, o Consolador, que Jesus nos deu para ficar conosco para sempre. Se você pela fé está em Cristo Jesus, o Espírito está com você e em você. Eu quero repetir isso. Quando você ora em seu quarto, sozinho, Ele está com você lá, aperfeiçoando suas orações e santificando suas orações e fazendo Deus receber essas orações. O Espírito Santo é seu amigo íntimo e fala a verdade de Cristo para você mediante o Evangelho. Pelo Evangelho, o Espírito ele fala do amor de Jesus por você
você, mediante o Evangelho, o Espírito ele orienta você a viver a melhor vida, ou seja, a vida para Deus. E mediante o Evangelho, o Espírito te anima para que você espere a volta de Jesus. Espere. E no seu coração, o Espírito está confirmando que você é filho, filha de Deus. Ele dá uma certeza no seu coração: eu sou filho de Deus. Talvez você não tenha uma pessoa junto com você, uma pessoa física junto com você, ou ao seu redor, ou perto de você, ou até você se sinta só, mesmo quando está com muitas pessoas juntas de você. Mas o Evangelho te traz hoje essa mensagem. Se console. Console-se com Cristo. Console-se com o Evangelho de Cristo e com a palavra de Cristo que você recebe nessa hora. O sentimento de não espiritualidade para um crente não é aceitável, pois o Espírito nos foi dado. O sentimento de solidão para um crente não é uma realidade aceitável, pois Jesus nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. O medo por se sentir só não deve ser algo que tome nossa alma, pois o Espírito Santo está e vive em nós. O Espírito Santo, que é Deus e que nos foi dado por Jesus, quando cremos nele, dado por pura graça. O Espírito que estará conosco para sempre e que nos santifica para Jesus e para Deus Pai. Amém.